Olá, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. Vamos falar sobre os tumores do estômago, né? Então, quando a gente fala em tumores do estômago, a gente pensa logo no câncer gástrico do tipo adenocarcinoma, que é realmente o tumor de maior importância, é o câncer de estômago mais frequente. Mas o estômago pode ser sede de outros tipos de tumores, né? Os tumores benignos, como pólipos mucosos, tipo pólipos hiperplásicos, pólipos de glândulas fúngicas, tumores que não têm muita importância, porque não são precancerosos e geralmente não trazem problemas. O único pólipo pré-maligno do estômago é o adenoma gástrico, que é uma lesão relativamente rara. Um outro pólipo benigno relativamente comum é o pâncreas ectópico, que é visualizada por uma lesão submucosa com a umbilicação central, é facilmente identificado pelo endoscopista e o tratamento é observação, não se faz nada, né? Não precisa nem repetir a endoscopia. Com relação aos tumores malignos, de longe, acho que 95% dos tumores se tratam de adenocarcinomas. O estômago é um órgão que tem uma secreção intensa, secreção cloridopéptica, e tem uma mucosa glandular muito abundante. Então, essa mucosa glandular, quando sofre degeneração maligna, aí aparece o adenocarcinoma. Mas nós temos, por exemplo, os linfomas gástricos. E o linfoma gástrico é o linfoma não Hodgkin mais comum. É o linfoma fora dos gânglios mais comum, é o linfoma de estômago. Então, é um outro tipo de tumor que pode aparecer. Os linfomas gástricos, eles tinham antes um tratamento parecido com o adenocarcinoma, que era de gastrectomia e se complementava com a quimioterapia. Hoje em dia, o linfoma gástrico, ele entra como outros linfomas não Hodgkin, com um tratamento baseado em quimioterapia. Então, fica mais aí da aula de linfomas de vocês do que da aula de câncer gástrico. Só lembrar que para o diagnóstico de linfoma é obrigatória a realização do estudo imunohistoquímico. E pelo fato de ser geralmente uma lesão submucosa, muitas vezes a biópsia vem negativa. E nós temos que recorrer a uma macrobiópsia, uma biópsia mais profunda da parede do estômago para identificar o linfoma. Então, lembrar que suspeita de linfoma, macrobiópsia e exame imunohistoquímico na biópsia. O linfoma ele pode ser uma lesão submucosa com ulceração central ou não, e às vezes dá uma úlcera, que se chama uma olhando para a outra, duas lesões do estômago, ele infiltra a submucosa inteira e erode mais de um local. Então, quando tiver uma lesão desse tipo, lembrar da possibilidade de se tratar de um linfoma. Em ordem de sequência, então, adenocarcinoma, linfoma, metástase de outros tumores, geralmente é uma forma de vulcão, a metástase gástrica. O tumor mais comum que dá metástase para o estômago é o câncer de mama. Então, lembrar. Tem os tumores estromais gastrointestinais, são tumores mais raros, são tumores que podem aparecer na submucosa ou na subserosa, tumores bem definidos, geralmente em forma circular, em forma esférica, bem delimitados, pouco infiltrativos, que tem um comportamento aí limítrofe entre tumores malignos e benignos, e por ser uma coisa que está um pouco em voga na literatura médica, vem sendo abordado em concursos de residência. Então, a gente vai falar um pouquinho do tumor estromal gastrointestinal, do GIST gástrico, no final da aula. O sarcoma de Kaposi cada vez é menos frequente, é visto apenas nos pacientes imunossuprimidos com HIV e é relacionado a um herpes vírus do tipo 8. E os tumores carcinoides, que também são tumores limítrofes, tumores limítrofes aí entre o carcinoma e o tumor benigno, são tumores chamados de apodomas, tumores relacionados aí à linhagem dos tumores secretores aí da parte endócrina do tubo digestivo. São também tumores de baixa agressividade. Então, daqui para frente, quando a gente falar em tumor ou câncer de estômago e não especificar o tipo de tumor, ou no concurso também, na verdade ele vai estar se referindo ao adenocarcinoma gástrico, que é o câncer de estômago. Se falar câncer de estômago, tumor gástrico, pensar sempre no adenocarcinoma, que é o mais comum. Então, para o adenocarcinoma, os fatores de risco aí são bastante relacionados ao meio ambiente. Vocês sabem que o estômago, ele recebe os alimentos ingeridos, e esses alimentos ficam aí 3, 4 horas no estômago, 5 horas. Então, é um local que tem
a mucosa com contato prolongado pelos carcinógenos ingeridos na dieta. Então, o primeiro local em que esse alimento para é o estômago. Então, quanto menos alimento fresco foi ingerido e mais alimento conservado na banha, no sal, com conservantes artificiais, né, que são mais ricos em carcinógenos, maior a chance de ter um câncer de estômago. Além disso, os alimentos frescos costumam ter substâncias que protegem dos tumores. Então, um item na casa das pessoas que diminui a chance de câncer de estômago é a geladeira. Então, depois que as incidências ficaram com geladeira, a incidência de câncer de estômago foi caindo. Porque as pessoas pegam uma fruta, colocam na geladeira, pegam carne, congelam. Antes não tinha geladeira, como é que se fazia? Pegava carne, conservava na banha, era carne seca, charque, bacalhau, era tudo conservado no sal e na banha. Não era nada fresco. Então tinha mais carcinógeno, né? E se ingeria menos frutas e verduras frescas porque não tinha a refrigeração. Então a falta de geladeira é um fator de risco importante para o câncer de estômago. Vocês já estão vendo, por isso que eu estou falando, que é um câncer mais associado às baixas condições socioeconômicas. Então, água não tratada, alimentos mal preparados, o tabagismo também é fator de risco para o câncer gástrico, alguns fatores ocupacionais específicos, como os mineradores de carvão, né? E aí, todo esse pacote em conjunto vem com as baixas condições socioeconômicas e vem associado à infecção pelo Helicobacter pylori. Então, vejam, esses fatores de risco para o câncer de estômago são os mesmos fatores de risco para a infecção pelo Helicobacter pylori. Então, o câncer é mais frequente na população Helicobacter pylori positivo. Talvez o Helicobacter tenha um papel carcinogênico, talvez não. Parece que algumas cepas têm, mas existe uma associação. Não necessariamente uma associação causal, mas existe a associação do Helicobacter com o câncer de estômago, sim. Então, o baixo consumo de proteínas aumenta a chance de câncer gástrico. A ingestão de peixe ou carne salgada, ao invés de congelados e frescos, são alimentos com altas concentrações de nitratos, baixo consumo de vegetais e verduras frescos, que são ricos em substâncias antioxidantes. Vai levar ao baixo consumo dessas substâncias, como a vitamina C e a vitamina A. Então, tudo isso aí favorece o aparecimento do câncer de estômago. Vocês vivem uma era em que a úlcera é tratada de maneira clínica. Nas décadas de 60, 70, a úlcera era tratada de forma cirúrgica. Se fazia gastrectomia, antrectomia para a doença ulcerosa péptica. E foi visto depois que esses pacientes submetidos à cirurgia para a úlcera péptica tinham um aumento da incidência de câncer. Então, é um fator de risco para o câncer gástrico qualquer cirurgia prévia sobre o estômago. Então, a gente considera. A gente sabe que delas, a pior é a gastrectomia parcial, claro, porque a gastrectomia total leva a zero o risco de câncer de estômago, né? Com reconstrução a BioROT2. Porque na BioROT2, todo o suco hepatobilio-pancreático passa no estômago, leva a uma gastrite alcalina, e essa gastrite alcalina, metaplasia intestinal, displasia e câncer. Então, essa chance de câncer começa a subir, aí depois de 8 anos, com 16 anos, 20 anos de cirurgia, está no pico da chance de câncer. Então, é um tipo de alteração que é pré-cancerosa. Então, os pacientes que têm cirurgia prévia para úlcera devem ser submetidos a endoscopias anuais para rastreamento do câncer. A gastrite atrófica também favorece o câncer, lembrando que a gastrite atrófica é associada ao Helicobacter pylori também. E existem também fatores genéticos não adquiridos, como, por exemplo, o grupo sanguíneo A e alterações no gene que regula a adesividade celular, que é a ecaderina. Sobre o Helicobacter pylori especificamente, então tem uma relação provável entre o Helicobacter pylori e a gastrite crônica, uma relação, né? Os pacientes gastrectomizados parcialmente têm uma alta incidência de Helicobacter pylori. E aí viram que alguns genes, algumas cepas que provocam, que expressam o gene CAG-A e também o VAC-A, eles têm maior chance de câncer de estômago do que as outras cepas de Helicobacter pylori. Então, aí tem uma associação entre Helicobacter pylori e câncer. Não é uma associação causal direta, mas tem associação sim. Dos pólipos epiteliais, o adenoma é o único que comprovadamente é pré-canceroso. Os demais pólipos hiperplásicos,
amartomatosos, inflamatórios e heterotópicos, como o pâncreas ectópico, não aumentam a chance de câncer gástrico. Às vezes, pacientes com múltiplos pólipos amartomatosos têm uma incidência maior de adenomas. E daí vão ter incidência maior de câncer gástrico, mas não que o amartoma vire câncer. O amartoma por si só não é pré-canceroso. Agora, o adenoma, sim, é pré-canceroso. Existe uma entidade de refluxo que é o refluxo duodenogástrico. Essa entidade é altamente carcinogênica, não só no estômago, mas no esôfago também. Então, substâncias biliares e pancreáticas no estômago e no esôfago levam a alterações como metaplasia intestinal. Vocês lembram que no esôfago de Barrett, você pode ter, na doença do refluxo, metaplasias pilórica ou cárdica, que é a mesma coisa, metaplasia gástrica, quer dizer, metaplasia do epitélio transicional do estômago, que é cárdia e piloro. Metaplasia gástrica, que é do epitélio normal do estômago. E a metaplasia intestinal. E só essa metaplasia intestinal é considerada esôfago de Barrett, porque é a lesão pré-maligna. E essa metaplasia intestinal, tanto no estômago quanto no esôfago, parece relacionada ao refluxo duodenogástrico. E ela aparece e é importante nos pacientes, por exemplo, que tiram o piloro ou fazem gastrectomia parcial. Então, essa metaplasia intestinal é um fator também de risco à lesão pré-cancerosa no estômago, principalmente quando vier associada a displasia, e os tipos 1, 2 e 3 relacionados à intensidade da displasia, e quando for completa e não parcial. A displasia, obviamente, ela é uma alteração de inflamação da mucosa, de alteração genética da mucosa de replicação frequente, que o patologista não consegue diferenciar muito bem. Se é uma alteração maligna restrita ao epitélio que não invadiu a membrana basal, ou se é uma alteração regenerativa. Então, sempre é um fenômeno com risco maior de câncer, a displasia. A úlcera péptica, ela é uma lesão gástrica que pode ser, na verdade, um câncer. Então, o câncer, ele pode se manifestar na forma de uma úlcera, que é o câncer ulcerado. A gente vai ver mais para frente que a gente chama esse câncer de Bormann 2. Então, você pode, na verdade, se confundir. Eu acho que isso aqui é uma úlcera benigna e, na verdade, era um câncer. Mas não há comprovação de que a úlcera gástrica se transforme em câncer. Isso não existe. Então, a úlcera não é uma lesão pré-maligna, ok? O que acontece é que alguns fatores para o aparecimento da úlcera, como metaplasia, como Helicobacter pylori, parece que também aumenta a incidência de câncer. Então, existe uma associação de câncer em menos de 1% dos pacientes que tiveram úlcera gástrica, mas não é que a úlcera tenha se transformado em câncer. É uma associação porque os fatores de risco são parecidos. Então, o mais forte, o mais importante, o mais marcante no câncer de estômago são os fatores ambientais. Mas também existe fator genético. Esse fator genético, ele pode se manifestar, inclusive, numa forma de uma síndrome do câncer gástrico hereditário, que a gente supõe que seja responsável por mais ou menos 8% dos casos de câncer de estômago. Vocês vão ver que o câncer de estômago ele é subdividido em dois tipos histológicos, um tipo difuso e um tipo intestinal. Um tipo em que a glândula do tumor é parecida com a glândula intestinal e um tipo que o crescimento do tumor é difuso e não forma glândulas bem identificadas. Nos pacientes com câncer gástrico hereditário, o tipo histológico é o difuso, não é o intestinal. Obviamente, está relacionado a alterações genéticas. Qual é a alteração genética? É do gene CDH1, que é justamente que vai fazer a síntese da ecaderina. Muito bem, então, vocês vão encontrar na literatura sobre câncer de estômago 3 classificações histológicas distintas. A mais importante é a classificação de Lauren, que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde e que divide os tumores em tipo difuso e tipo intestinal. Vocês vão ver depois uma classificação chamada de Nakamura, que é a classificação japonesa, que diferencia em diferenciado e indiferenciado, e uma classificação brasileira, que o professor Kiyoshi iria. Mas, para termos de concurso médico, acho que a classificação de Lauren é suficiente. Então, tipo intestinal forma glândulas semelhantes ao intestino delgado. Tipo difuso não forma glândulas semelhantes ao intestino delgado. Então, o tipo intestinal, ele parece ter mais relação
com lesões precursoras, como atrofia gástrica ou metaplasia intestinal, predomina nos idosos e no sexo masculino, e é o câncer que aparece mais nas regiões de alta incidência. Se você é um estudo geográfico da incidência de câncer gástrico, é interessante no Japão, na China, assim, eles têm incidência muito aumentada no lugar e uma região próxima muito baixa. Aí por fatores de dieta, uns tomam chá verde, outros não tomam. Então é interessante, na China e no Japão você consegue ver essa diferença bem nítida nos estudos da Organização Mundial de Saúde, né? Então nessas regiões de incidência mais elevada, parece que algum fator ambiental está agindo ali, o câncer do tipo intestinal é o mais frequente. Então parece ter um componente ambiental. Já o câncer difuso, o adenocarcinoma difuso do estômago, ele não tem nítida relação com lesões precursoras, a incidência é semelhante tanto em homens quanto em mulheres, e é o tumor que aparece mais naqueles grupos sanguíneos que têm maior incidência, como o grupo sanguíneo A. Então, parece que está mais relacionado ao componente genético. Então, Lauren é a mais difundida no Ocidente e é a classificação preconizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. No Japão, a classificação Nakamura. Por que a gente colocar a classificação Nakamura? Porque vocês vão ver mais para frente que a conduta terapêutica no câncer de estômago no Brasil, ela é baseada na conduta da sociedade japonesa. E a sociedade japonesa, ela faz a conduta baseada na sua classificação, que é de Nakamura. Então a gente classifica, os histopatologistas seguem a OMS, falam de Lauren, mas na hora de você dar uma conduta, você vai utilizar termos que são aplicados não à classificação de Lauren, mas sim à classificação japonesa de Nakamura. Então ele fala em diferenciado e indiferenciado. Mais ou menos o diferenciado é aquele que forma glândula, se diferencia mais. E o indiferenciado é aquele que tem mais crescimento difuso. Se você olhar histologicamente, o indiferenciado ele tem células de anel de Sinete, então ele não forma lagos, tem mais muco do que o diferenciado, tem algumas outras alterações que são importantes para o patologista, né? Mas indiferenciados e indiferenciados, né? Então, Nakamura considera o indiferenciado como sendo um tumor caracterizado por células de anel de Sinete. Então, vocês gravem, porque esse termo células de anel de Sinete vai ser muito utilizado em provas. E quando fala em célula de anel de Sinete, você pensa em indiferenciado, você pensa em tumor do tipo difuso. São mais ou menos correlacionados. Tem alguns tumores que não vão bater nessa classificação, mas a maioria vai ser assim. Então, quando eu falar em anel de Sinete, eu falo em maior agressividade. Um tumor, né, mais agressivo, um tumor mais indiferenciado, né? Mucinoso, né, e pouco diferenciado. Já o tipo diferenciado são os tumores glandulares, que fazem as glândulas intestinais, que pode ser do tipo tubular ou do tipo papilífero. Forma túbulos ou forma papilas. A glândula intestinal é assim, né? Tem as papilas e tem os túbulos. Então, tubular ou papilífero é o tumor glandular, bem diferenciado, mais intestinal. O tumor difuso são células de Sinete, é o tumor pouco diferenciado, ou o tumor que produz muita mucina. São os tumores de pior prognóstico. Muito bem. Essa aula de câncer gástrico é muito rica em classificações. E isso é muito cobrado em provas de residência. Então, além de você classificar pela histopatologia o tumor, nos tipos diferenciado e indiferenciado, ou nos tipos intestinal e difuso, né, Lauren ou Nakamura, você vai classificar os tumores em precoces ou avançados. O termo precoce remete a uma questão temporal. Então, aquela criança precoce, aquela criança que ela consegue atingir etapas de desenvolvimento mais cedo do que o esperado, né? Aquela pessoa mais precoce. Então, precoce a gente pensa sempre em tempo. Mas não tem a ver com tempo no câncer gástrico. No câncer gástrico precoce tem a ver com a penetração do tumor na parede do órgão. É considerado tumor precoce todo aquele que seja restrito à mucosa e submucosa. Então, os tumores que pegam só mucosa e submucosa são tumores precoces. Tumores que atingem a camada muscular, subserosa, ulcerosa, perfuro ou que invadem outros órgãos são tumores avançados do estômago. Transportando isso para o estadiamento. O T1 de estômago é o tumor precoce. T2, T3 e T4 são tumores avançados. Quando eu falar em tumor precoce de estômago, eu estou me referindo ao T do TNM. O tumor precoce é o T1, restrito à mucosa e submucosa. Independentemente do N e do M.
Não quero saber de metástase linfonodal nem à distância. O tumor precoce é aquele restrito à mucosa e submucosa. Então, significa isso. Então, eu posso falar para vocês que tumor precoce do estômago é igual a T1 de estômago. Ponto final. Então, independentemente do tamanho e do acometimento linfonodal. E o câncer gástrico avançado, aquele que invade além da submucosa. Então, temos aqui o que separa a mucosa e a submucosa, né, é a muscular da mucosa. As pessoas confundem, né? Alguns alunos acham que é a membrana basal. Não. A membrana basal diferencia o carcinoma in situ, a displasia de alto grau ou carcinoma in situ, do carcinoma invasivo, que passa a membrana basal. Mas passou a membrana basal, não passou a muscular da mucosa, ainda é um tumor restrito à mucosa. Passou a muscular da mucosa, é um tumor da submucosa. Isso é muito importante, porque a gente não tem vasos linfáticos na mucosa. Então, o nível de metástase é muito menor. Você vai ver isso aí no câncer de estômago, no câncer coloretal. Essa diferenciação da muscular da mucosa é muito importante para o prognóstico do paciente. Já o câncer avançado, que pega a muscular própria, pega a subserosa ou atravessa a serosa, perfurando ou invadindo outros órgãos, né? Então, vejam aqui, tumor avançado e tumor precoce. Câncer avançado e câncer precoce. Existia um anatomopatologista chamado Bormann, que em 1926, ele descreveu os tumores do tubo digestivo pelo aspecto macroscópico. Então, ele pegou os tumores do cólon, abriu assim e falou, tem 4 tipos diferentes de tumor do intestino. Um tumor, ele cresce para dentro do lúmen, é um pólipo maligno. Esse tumor é o tumor fungoide ou polipoide, vou denominá-lo de tipo 1. Então, ficou conhecido como Bormann 1. O outro tipo de tumor é uma úlcera maligna. Esse tumor, eu vou chamar de Bormann 2. Tem aqueles outros que eles têm uma área ulcerada central, mas eles elevam, eles infiltram a parede do órgão, impedem a elasticidade do órgão. Então, são tumores úlcero-infiltrativos, parece um vulcão. Esses tumores são chamados de tipo 3. E tem tumores que eles vão se infiltrando pela parede do órgão sem significativo crescimento endoluminal, sem ulceração. São tumores puramente infiltrativos. Esse eu vou chamar de tipo 4. Então, a gente conhece hoje como Bormanns 1, 2, 3 e 4, os tumores de crescimento endoluminal ou protrusos ou fungoides, os polipoides. Tipo 2, tumores ulcerados. Bormann 3, tumores úlcero-infiltrativos. E Bormann 4, tumores puramente infiltrativos. Depois veio alguém querendo aparecer e criou o termo Bormann 5, que seria um tumor que não se classificasse em nenhum desses subtipos aí. Mas não colou muito. Mas nos anos 80 inventaram esse tal de Bormann 5 aí. Tá? Aí vocês falam, então o Bormann é classificação endoscópica? Não. O endoscopista, ele dá a visão microscópica ou macroscópica? Macroscópica. Ele se vale da classificação de Bormann, mas é uma classificação anatomopatológica da macroscopia, o Bormann. Né? 26, ele escreveu isso aí. Então aqui temos, por exemplo, né, um tumor ulcerado, uma úlcera. Só que é uma úlcera que tem bordas elevadas. Essa úlcera está infiltrando a parede do órgão? Não, não está infiltrando nada. Está só uma úlcerazinha aqui. Então, um tumor ulcerado. E esse tumor aqui? Ele tem uma úlcera no centro dele. Aqui é um produto de gastrectomia parcial ou subtotal. Mas ele infiltra a parede do órgão. Você tem as pregas mucosas que não chegam perto da úlcera. Estão afastadas da úlcera pela infiltração. Esse é um tumor úlcero-infiltrativo, é um Bormann 3. Pode muito bem cair numa prova para vocês uma fotografia do tumor e fazer classifique segundo o Bormann. Aí você tem que saber isso aí. E notem esse outro tumor. Aqui a gente tem o cotinho do duodeno, aqui o piloro, também um produto de gastrectomia parcial. Vejam que a mucosa aqui está normal. As pregas tranquilas, tudo bonitinho. Aqui você tem a perda das pregas mucosas. Mas você não tem úlcera, não tem crescimento endoluminal. Então não é um tumor ulcerado, não é úlcero-infiltrativo, não é fungoide. É um tumor que infiltrou a parede do órgão, deixou o órgão mais espesso. É um tumor Bormann 4. Muito bem. Eu falei para vocês
que a conduta médica nos tumores do estômago, no nosso meio, é baseada na Sociedade Japonesa de Combate ao Câncer de Estômago. E lá eles pegam só os tumores precoces e falam assim uma classificação endoscópica. Com que intuito? Para saber que tumor vai ser passível de uma ressecção endoscópica, ou seja, de não ser feita uma gastrectomia, qual não pode. Então temos 3 tipos de tumores precoces, são aqueles restritos à mucosa e submucosa. Um tipo seria aquele tumor protruso, que cresce para o lúmen. Outro tipo, um tumor mais plano na mucosa, e outro tipo, um tumor deprimido ou ulcerado. Então, o tumor escavado, que é o tipo 3, é o tumor que ultrapassa a muscular da mucosa. Esse tumor não posso fazer mucosectomia, porque ele está na submucosa, então eu não posso fazer mucosectomia. Eu vou fazer mucosectomia nos tumores restritos à mucosa. Esse aqui, que é o tipo deprimido, já não é o plano ou superficial. O deprimido já não é um tumor tão bom. Então, os tumores elevados e protrusos, que é o tipo 1, tipo 2A e o tipo 2B, eu posso eventualmente fazer uma mucosectomia. Tipo 2C e o tipo 3 já é mais difícil. E pode ter um tipo misto. Eu posso ter, por exemplo, né, então vamos imaginar aqui a mucosa, aqui é a muscular da mucosa. E aí eu tenho um tumor que apareceu aqui. Então o tumor, ele aqui foi um tipo 2C mais 3, por exemplo. Posso ter um tumor assim. É um tipo misto. Aqui ele é 2C, aqui ele é 3. Então são tipos de tumores precoces. Por que é importante isso? Porque eu não sei baseado em quê. As pessoas gravam o tumor precoce e mucosectomia endoscópica. Não. O tumor precoce é mucosa e submucosa. O da submucosa, mucosectomia não tira. Porque a mucosectomia tira a mucosa, não tira a submucosa. Então já não pode fazer. Então eu vou pensar em fazer mucosectomia em alguns subtipos específicos de tumores restritos à mucosa. É a minoria da minoria da minoria. Mesmo para os tumores precoces, o tratamento mais realizado é a gastrectomia. Então gravem essa outra informação também que é importante para vocês. Então, classificação endoscópica de câncer precoce, tem uma noção, mas lembrar que é 1, 2 e 3, e o tipo 2 é subdividido em 3 tipos diferentes. Então, tipo 1, lesão ulcerada, tipo 2A, superficial elevada, tipo 2B, plano, tipo 2C, superficial deprimida, tipo 3, escavado, tem um tipo misto, que o 2C mais 3 é o mais comum. Muito bem, e esses cânceres do estômago, esses adenocarcinomas do estômago, vamos falar do precoce inicialmente, né? Como eles se manifestam clinicamente, né? Como eles aparecem. Então, eles podem ser totalmente assintomáticos. Eu tenho um paciente que tenha feito uma endoscopia por algum motivo e foi encontrado um câncer de estômago. Então, um tumor assintomático de estômago. Eu posso ter um paciente com sintoma de dispepsia, uma dor epigástrica, né? Náusea, pode ter vômito, mais raro o vômito no tumor precoce, mas pode ter. Uma certa perda de apetite. Então, sinais dispépticos, sinais de úlcera péptica, sinais que não são muito específicos do câncer, né? Eu posso ter também sinais de anemia pelo tumor. Inclusive, tem uma série grande de 120 casos de tumores precoces no Brasil, em que a hemorragia digestiva alta foi o sintoma mais comum. Então, eu posso ter anemia, posso ter sangramento por um tumor também. Obviamente que quanto menor e mais precoce for o tumor, menos proeminentes são os sintomas. No tumor avançado, os sintomas são muito mais prevalentes. E, além disso, no tumor avançado, como ele sai da submucosa e penetra a muscular, eu tenho uma perda da distensibilidade, da elasticidade do estômago. E aí eu começo a ter sintomas de restrição gástrica. Sejam sintomas obstrutivos na região da cárdia, que é a disfagia, seja na região do piloro, uma dificuldade, uma lentificação do deslizamento do estômago com vômitos tardios, seja nos pacientes que têm comprometimento do fundo gástrico, com a saciedade precoce, come um pouquinho, e você não tem aquele relaxamento, aquela acomodação ativa do fundo gástrico,
A gente discutiu um pouquinho na aula de úlcera péptica e de fisiologia, lembra? Que vai acomodando, então você perde aquilo se o fundo gástrico está infiltrado por um tumor. Então, saciedade precoce, vômitos tardios, disfagia, sinais de infiltração da camada muscular. Obviamente, hematema esmelena, massa palpável, um sinal de péssimo prognóstico no câncer de estômago. Uma série de 18 mil pacientes, que foi muito avaliada, então eu acho que é uma boa referência para vocês utilizarem em concursos médicos. Então, mostrou que em todos os casos de câncer de estômago no Japão, emagrecimento e dor abdominal são os dois principais sintomas. E note que ele subdividiu em dor abdominal com dor simulando úlcera péptica. Então, se você jogar esse 17% aqui, então vai ser praticamente a dor abdominal e emagrecimento os principais sintomas do câncer de estômago, né? Aí depois, a metade da incidência, náuseas, anorexia, e depois disfagia, melena, saciedade precoce e também sinais de desnutrição, hipoproteinemia e de infiltração de órgãos abdominais, que é o edema de membros inferiores. Então, principais, dor abdominal e emagrecimento são os principais sintomas do câncer de estômago. Onde cobrar em prova de residência sintomas de disseminação metastática do câncer de estômago. Então, o câncer de estômago dá metástases para onde? Para os linfonodos, para o fígado, para o peritônio, para o pulmão, para o cérebro, para órgãos à distância. Então, eu posso ter um paciente, por exemplo, com hepatomegalia e icterícia. Secundária a quê? Secundária a metástases dos linfonodos do hilo hepático, levando à obstrução biliar. Secundária a metástases hepáticas maciças, comprometendo a função hepática, né? Então, isso tudo pode acontecer, né? A ascite pode ser por metástases hepáticas maciças. A ascite pode ser por disseminação transcelômica, carcinomatose peritoneal. E a ascite pode ser por desnutrição e por proteinemia também. Nem todos os pacientes com ascite têm doença metastática. 2/3 dos pacientes com ascite têm metástases abdominais, mas 1/3 não tem. Então, a ascite por si só não é sinônimo de carcinomatose nem de metástase, mas é um sinal de alta probabilidade de carcinomatose ou de metástase hepática. Mas eu tenho que confirmar isso aí por uma laparoscopia. Então, vejam, tem uma ascite, vou puncionar, vem lá células neoplásicas na paracentese e acabou. Tem disseminação transcelômica. Não vem células neoplásicas na paracentese, faço a laparoscopia, não tem carcinomatose, não tem metástase hepática, epa. Então, vamos continuar com o tratamento endoscópico. Ok? Gânglio de Bischoff, linfonodo supraclavicular esquerdo. Então, vocês têm um tumor no abdômen dando uma metástase para o pescoço. É uma metástase à distância. Então, faz parte do estadiamento do câncer de estômago o exame físico completo. Qualquer paciente com câncer, palpação de todas as cadeias linfonodais, toque retal, toque vaginal, faz parte do estadiamento. Então, às vezes, você chega um paciente com dispepsia, você não precisa palpar todos os gânglios, mas ele retorna na endoscopia com a endoscopia com câncer de estômago. Epa, eu vou ter que examinar esse paciente agora para estadiar. Então, o estadiamento não é só pedir tomografia, é exame físico mais tomografia. Então, eu vou perguntar sinais e sintomas de disseminação, procurar ativamente e fazer exames complementares. Então, faz parte do estadiamento o exame físico. Então, isso que eu estou falando aqui é o estadiamento pelo exame físico. Gânglio de Irish, linfonodo axilar esquerdo, também é um sinal de metástase à distância. Prateleira de Blumer. No toque retal, vocês têm implantes dos fundos de saco e na parte lateral do reto. Quando você faz o toque retal, você sente nódulos extramurais no reto. É um sinal de carcinomatose. Todo cirurgião sabe que um local frequente de carcinomatose são os fundos de saco. Por que razão? Para a sedimentação das células. A pessoa fica na posição ereta, a célula vai sedimentando e se implanta no fundo de saco. Pode se implantar no diafragma? Pode, mas o local mais comum é o fundo de saco. Então, você tem a prateleira de Blumer. A questão da disseminação peritoneal é muito importante porque praticamente fecha a chance de cura do paciente. É um tipo de metástase que tem um prognóstico de sobrevida muito pequeno, 3 meses, por aí. E essa freira, a irmã Maria José, Sister Mary Joseph, ela notou
que os pacientes que tinham um nódulo no umbigo morriam logo. Né? E ela falou isso para o chefe da enfermaria, que eu acho que era o Mayo, da clínica Mayo lá. Não lembro bem, um desses cirurgiões norte-americanos. Aí ele foi lá e viu que realmente isso procedia e que era um sinal de carcinomatose. Por quê? Porque o umbigo é o local onde que o peritônio é mais próximo da nossa palpação. E aí você tem o nódulo no umbigo, é um sinal de carcinomatose peritoneal. E aí o paciente morre logo. Aí botou em homenagem a ela, publicação com o nome dela, do sinal. Né? E, além disso, a implantação das células no ovário. O ovário tem um estroma exposto na cavidade peritoneal, as células vão lá, se depositam no ovário e dá o tumor de Krukenberg, metástase ovariana de um câncer de estômago. Então, todos esses aqui são altamente frequentes nos concursos médicos. Né? É bom saber esses epônimos. Os epônimos são coisas que vão e vêm, e às vezes caem nas provas. Ok, então suspeitei de câncer por algum achado desses aí, algum sintoma, ou pedi uma endoscopia, né, por um outro motivo, e aí o exame de escolha para o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta. Então você vai ver a lesão, vai fazer a biópsia, conseguir o anatomo patológico, para confirmar que é adenocarcinoma ou não, e algumas coisas são importantes de serem descritas na endoscopia. Primeiro, o aspecto macroscópico. A que eu me refiro? A classificação de Borman. Se o tumor é infiltrativo, se não é infiltrativo, se é polipoide. E se for um tumor precoce, tem a classificação japonesa endoscópica. O diâmetro da lesão, tamanho da lesão. A distância da lesão até o piloro, a distância da lesão até a cárdia. Para eu programar que tipo de cirurgia eu vou fazer. Então, são aspectos importantes a serem descritos pelo endoscopista. Em algumas ocasiões, o endoscopista fica em dúvida se aquela lesão é uma úlcera benigna ou se trata de um câncer de estômago. É por isso que toda úlcera no estômago deve ser biopsiada. Então, se você pegar uma endoscopia com a úlcera no estômago que não foi feita a biópsia, você manda repetir a endoscopia e fazer biópsia. Às vezes não é feita a biópsia porque o paciente está na vigência de hemorragia digestiva alta. Isso contraindica a biópsia. Aí você tem que pedir uma semana, depois do tratamento, a endoscopia com biópsia. Então, toda a úlcera gástrica tem que ser biopsiada, porque a diferenciação pelo aspecto macroscópico não é 100% correta, tem uma alta incidência de erro. A gente pode pensar em sinais que favoreçam a úlcera ser benigna ou maligna. O que favorece a úlcera ser benigna? Os contornos serem mais regulares, as pregas mucosas chegando até a lesão, mas não tão infiltradas pela úlcera. A distensão com gás da parede gástrica, o estômago distende bonitinho. Então, isso aí fala a favor do quê? Que não tem infiltração. Mas eu só vou ter infiltração nos tumores gástricos avançados, que pegam o muscular. Nos precoces, eu não tenho infiltração na parede. Então, são sinais que também não são 100%. Mas se eu tiver infiltração, não deve ser uma úlcera benigna, isso aí. E a úlcera geralmente cicatriza, com um tratamento de 6 a 8 semanas. Então, se eu tenho um paciente com úlcera gástrica, eu vou entrar com o tratamento para o Helicobacter pylori, se for positivo, vou entrar com o tratamento da úlcera e vou pedir uma endoscopia de controle em 2 meses para esse paciente, para repetir a biópsia. Existe chance de um tumor cicatrizar? Existe. O tumor cicatriza a úlcera e fica infiltrado por baixo. Mas não é o mais comum. Geralmente a úlcera cicatriza e o tumor não. Já a úlcera maligna, o tumor, tem contornos irregulares, pode ter crescimento de vegetações no interior da úlcera, necrose é mais frequente, as pregas da mucosa gástrica ao redor da úlcera são irregulares, são edemaciadas, a parede costuma ser mais rígida e habitualmente não cicatrizam. Então, são lesões que funcionam dessa forma. A radiografia contrastada do estômago, ela pode ser útil para mostrar a infiltração. Você vê se a parede está infiltrada ou não. Ela é um exame menos invasivo que a endoscopia, não precisa de sedação do paciente. No Brasil, ela é pouco utilizada, mas no Japão ela é bastante utilizada. Eles fazem rastreamento populacional de câncer gástrico através de EED. Né? É bom para tumores infiltrativos, né?
Então, eu não sei se aquele tumor é úlcera ou não, às vezes eu estou na dúvida, faz um ED. Está infiltrando a parede pelo ED, então é um tumor provavelmente. Então, ele pode ser complementar à endoscopia, mas não é o exame de primeira escolha. Primeira escolha é realmente a endoscopia com biópsia. Mas vejam como o ED pode mostrar aqui uma infiltração de parede. Então, tem um nicho aqui, está bem infiltrado, está tubuliforme o estômago, não está na forma normal. Então, isso aqui é um tumor maligno. Aqui é a lesão de maçã mordida. Aí você vê aqui, espessamento da parede do estômago, a lesão de maçã mordida aqui é um tumor de estômago, não tem dúvida. Muito bem. Qual é a conduta no câncer de estômago? A mesma do câncer de esôfago, a mesma do câncer de pulmão. É estadiamento. E como eu vou estadiar o câncer de estômago? Então, TNM. Como eu posso ver o T? Por exame de imagem seccional. Então, eu vou fazer ultrassom endoscópico, ou ultrassom transparietal, ou tomografia ou ressonância. Como eu vejo o N? Exame de imagem seccional. Tomografia, ressonância, ultrassom endoscópico, ultrassom. Como eu vejo o M, geralmente também exame de imagem seccional. Tudo isso associado ao estadiamento intraoperatório e ao exame físico completo do paciente, né? Então, vamos falar do ultrassom transparietal, ultrassom normal do abdômen. Ele é bom, ele é bom. Ele identifica mais ou menos o tumor, para o T ele é ruim, mas ele é muito bom para quê? Ele é muito bom para ver metástase do fígado. Vocês lembram, pela irrigação do estômago e pela drenagem venosa, que o sangue do estômago vem por onde? Ele vai para a esplênica, pela gastroepilóica esquerda e pelos vasos breves. Ele vai pela gastroepilóica direita e pela gástrica direita e esquerda para a porta direto, e a esplênica junto com a mesentérica vai para a porta. Então, quase todo o sangue do estômago vai para onde? Para o fígado, para ver a porta. Uma coisa ou outra que segue pela ásicos e miliásicos vai para o tórax. Geralmente vai para o fígado, mas a parte proximal. Então, o local mais comum de metástase hematogênica qual é? O fígado, depois o pulmão. E para ver o fígado, o ultrassom é muito bom, para ver nódulos no fígado. Então, tem essa vantagem. Ele é o exame mais sensível para a identificação de ascite, mais do que a tomografia. Ele vê bem a ascite, a disseminação peritoneal transcelômica é frequente no câncer de estômago, e vê bem o fígado. Então, não é um exame ruim, é um exame bom. Ele não vê bem os linfonodos, não vê bem o tumor. Mas para metástase à distância ele é bom. A tomografia ela é melhor que o ultrassom de um modo geral, porque ela vê melhor os linfonodos, vê melhor o tumor, o T em si, e vê quase tão bem as metástases à distância. Vê melhor a metástase hepática e pior a ascite. Então, geralmente, é o exame preferido para o estadiamento da metástase abdominal e do próprio tumor, a tomografia de abdômen, né? O preconizado para a avaliação do tumor é que você utilize água e não contraste por via oral. A água consegue mostrar muito bem o espessamento da parede do estômago, né? E o contraste endovenoso vai mostrar também, né, outras alterações. Aqui você tem linfonodos presentes, grande espessamento na parede gástrica. Aqui utilizou-se contraste por via oral, vê que prejudica um pouco a avaliação da parede gástrica em alguns locais, né? Vê-se muito bem as metástases hepáticas, a tomografia também. Então, é um bom exame. A ressonância tem maior custo que a tomografia, é muito menos disponível e não traz benefícios tão grandes. Então, a principal indicação da ressonância é quando nós temos uma lesão hepática que se tem dúvida se é uma lesão benigna ou se é uma metástase. Às vezes você pode recorrer à ressonância, que ela é melhor que a tomografia para diferenciar essas lesões. Mas quase não se usa a ressonância para o câncer de estômago. E a ecoendoscopia? Quando eu vou utilizar? Quando eu pensar na possibilidade de um tratamento diferente de gastrectomia subtotal ou total. Ou seja, quando eu pensar em fazer uma mucosectomia endoscópica, uma endogastrocirurgia, alguma coisa menos invasiva que o tratamento cirúrgico. Que paciente eu penso nisso? Nos pacientes com tumores precoces. Então, se eu tenho um paciente com tumor precoce e eu não tenho ecoendoscopia, eu tenho que tratar como se esse tumor pegasse submucosa que fosse avançado, sempre gastrectomia. Se eu tenho um tumor precoce, se eu tenho ecoendoscopia, eu vou ver se ele tem ou não critérios de ressecabilidade endoscópica. Então, a ecoendoscopia é o melhor exame para determinar a penetração do tumor na parede do órgão, se é restrito à mucosa, submucosa. Além disso, eu vou ver
se tem ou não comprometimento dos linfonodos perigástricos. O endoscopista, ele coloca o transdutor ultrassonográfico durante a endoscopia em toda a parede do estômago e vê os linfonodos, se estão comprometidos ou não. Então, ele mostra bem os T1 de estômago, a penetração do T e os N1, os linfonodos ao redor do estômago, também ele mostra bastante. Né? Vejam aqui nessa imagem, né, que você tem o espessamento localizado aqui na parede do estômago, e aqui tem a muscular da mucosa e a penetração na muscular da mucosa, um tumor invadindo a submucosa. A disseminação peritoneal do câncer de estômago, ela faz com que a quimioterapia seja ineficaz, tratamento cirúrgico não aumente a sobrevida e que o prognóstico do paciente seja muito ruim. Então, é um objetivo da gente afastar a disseminação peritoneal do câncer de estômago. Na suspeita de disseminação peritoneal, a indicação é de uma laparoscopia, de uma videolaparoscopia. Então, se tem o paciente com perda de peso, ascite, câncer de estômago, ao invés de fazer uma laparotomia, faço tomografia, vejo ascite, mas não vejo metástase à distância. Teoricamente, o tumor é ressecável, mas eu suspeito de que haja carcinomatose. Eu começo a cirurgia por videolaparoscopia. Se eu fizer uma laparotomia nesse paciente, ele tem chance de não cicatrizar a parede, eviscerar, e a mortalidade é 15% a 30%. Algumas séries chegaram a 30% de mortalidade. Então, uma laparotomia, abrir e fechar apenas num paciente com ascite e carcinomatose, é muito mórbida para o paciente. A laparoscopia é muito menos mórbida. Daí se prefere sempre laparoscopia quando houver ascite. Então, você vê o comprometimento da serosa gástrica na laparoscopia, vê metástases hepáticas e linfonodais, você vê carcinomatose, então pode-se fazer uma laparoscopia. Normalmente você não indica laparoscopia para estadiamento, você começa a cirurgia com estadiamento por laparoscopia. Para o tórax, o exame mais pedido é a tomografia computadorizada de tórax. Mas você pode eventualmente fazer um raio-x só. Então, em alguns locais em que haja restrição à tomografia, você tem um paciente com tumor do estômago, em que ele não tem ascite, não tem metástase à distância, não tem nada, pode fazer um raio-x só. Mas o ideal é fazer sempre a tomografia. Muito bem, então, olhando aí o estadiamento do câncer de estômago, o T, ele segue mais ou menos o que acontece em todo o tubo digestivo. Então, T1, invasão de mucosa ou submucosa. T2, invasão até a muscular. T3, invasão até a serosa, mas não além desta. E T4, perfuração ou invasão de outros órgãos. Então, isso é o estadiamento do T, no TNM, de todos os tumores do tubo digestivo. Então, no estadiamento, você tem aí 1A, 1B, 2, dividido 2A e 2B também, né? O 2, o 3, dividido 3A e 3B, e o 4. Basicamente, o 4 é com metástase à distância. O 1, ele vai ser um T1 0 ou N1 e o T2 N0. Então, o estadiamento 1 é um tumor que restrita muscular com linfonodos negativos ou um tumor precoce que tem linfonodos em cadeia 1. Os tumores curáveis aí por cirurgia. O estadiamento 2 já entram os linfonodos de cadeia 2 ou os T. Aqui está errado, tá? É T2N1, esse aqui, o T2N1 ou T3N0. E os de cadeia 3 já entram aí, os tumores mais avançados. Então, é difícil que caia isso aí para vocês. Esse linfonodo principal saber que os tumores do estadiamento 1 são os T1N0 ou N1 e os T2N0. São os tumores que são classicamente tratados exclusivamente aí por gastrectomia com linfadenectomia, a D2. Okay? Então, vamos dar uma pequena parada agora e voltamos com a segunda parte da aula, que vai falar sobre o tratamento do câncer gástrico e que vamos discutir questões relacionadas ao câncer de estômago. Obrigado pela atenção de vocês até agora.